Vamos para mais um dia. Hoje é quinta-feira, dia de TBT. Mas no nosso caso não será TBT, será matéria nova mesmo. Deixa eu só abrir aqui, tá, gente? Hoje eu vou postar a prova depois de 11 horas, viu? A prova de espanhol, tá bom? Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Assim como o advérbio, pessoal, a preposição também é uma classe que não varia. Não sei se vocês se lembram, no início, quando eu comecei a explicar o advérbio, falei que até então, que foi, Vlad? Que tem graça. Gente, como é que fala? Eu falei que até então a gente tinha visto classes gramaticais que flexionavam, que é o caso do substantivo, do adjetivo, artigo, pronome, verbo. Então são classes que variam, vai para o plural, vai para o feminino, masculino. Agora, o advérbio não modifica, preposição também não modifica, é invariável, tá? Qual que é a função da preposição, gente? Depois eu vou passar, né? Mostrar para vocês algumas preposições. Mas a função da preposição é ligar dois termos, por exemplo, amigos de infância. Vocês vão perceber que algumas locuções, elas são formadas por preposição. A gente precisa saber o que é preposição, tá, gente? Não tem como não saber. Daqui a pouco vocês vão me ouvir falar muito, 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 muito de preposição, para quando a gente for estudar outras matérias. E tem uma outra situação, gente, que alguns verbos exigem a preposição. Por exemplo, gostar. Eu não falo gosto de chocolate. O verbo exige preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu gosto de chocolate, eu gosto de estudar, eu gosto de dançar, eu gosto de ler. O verbo ir, né? Vou a Paris, vou ao Canadá, vou à escola. Então, alguns verbos e alguns nomes, por exemplo, tenho medo de barata. Então, alguns verbos e alguns nomes exigem essa preposição. Então, em muitas vezes, gente, a preposição está lá porque o verbo ou alguns nomes exigem, tá? Vivo em Justinópolis, por exemplo. Então, só para lembrar, gente, e obviamente está ligando um termo ao outro. Então, infância está sendo ligado a amigos, Paris sendo ligado ao verbo ir, tá? Então, a preposição serve para isso. E aqui eu passei para vocês algumas preposições e algumas locuções prepositivas. Lembrando de toda vez que eu falar de preposição, de locução, seja locução adverbial, locução adjetiva, ó, locução adverbial, locução adjetiva, locução prepositiva, são sempre o quê? Dois ou mais termos, né? Essa tabelinha aqui, gente, das preposições, vocês têm que saber, viu? Ah, a professora vai cobrar que a gente decore? Não, vocês precisam saber. Então, ó, a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, aí abaixo de, acerca de,
a respeito de, dentro de, graças a, em lugar de, e etc, porque as locuções são, assim, infinitas, tá, gente? E não coloquei todas as preposições, não, mas essas aí são as mais importantes. Contração e combinação de preposições. E aí é o seguinte, gente. Eu até falei com vocês que eu ia falar sobre isso hoje, quando eu falei do na, que é a junção do em mais o a, que vira na. As preposições, elas não vão variar, elas não modificam. Porém, eu tenho como contrair ou combinar com artigos. E aí, quando eu combino com... Ou então com pronomes também, tá, gente? Quando eu faço essa combinação, essa junção, por exemplo, o a mais o a preposição mais o artigo, eles juntam para virar o quê? Ao. Por exemplo, vou ao cinema. O verbo ir exige a preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Cinema é um substantivo que pede antes dele o artigo o. Então, por isso que eu junto os dois e vai virar o quê? Vou ao cinema. Vou à igreja. Aí eu tenho o verbo ir, que exige a preposição a, igreja, que pede o substantivo a, aí eu vou juntar os dois. Nesse caso, eu não vou colocar a igual é ao, não. Eu vou colocar a e o acento da crase. Ok, gente? Tá todo mundo acompanhando? Sim. Se não tiver, Sim. vocês combinam, vocês falam, tá, gente? Sim. Beleza. Preposições são palavras invariáveis, não sendo flexionadas em gênero, número e grau. Então, eu não flexiono nem em gênero, não existe masculino e feminino, não existe plural, não existe diminutivo, aumentativo. Podem, contudo, aparecer contraídas ou combinadas com palavras variáveis como artigos e pronomes, que estabelecem concordância do gênero e número com os termos de oração. Ocorre contração quando há alteração na estrutura da preposição. E ocorre combinação quando a preposição mantém inalterada. Aí, aquilo que eu falei com vocês, gente. O a mais a vai vir com o a com a crase. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. O a com a, aquilo que eu falei com vocês, vou à igreja. O verbo ir exige a preposição a, e o artigo igreja, que é o substantivo feminino, pede antes dele o artigo a. Então, eu juntando os dois, só que eu não vou colocar a, eu vou colocar a, ok? A mais aquele com a crase. Por quê? Eu não vou juntar a com a para poder colocar. E aí, gente, olha, de mais o é o dó, de mais os, dos, de mais a, da, de mais as, das, tá? Então, é junção. Quando vocês virem, por exemplo, o termo do, o termo da, saibam que é a contração da preposição de mais o artigo o. Então, na hora que eu falo, por exemplo, dos, por exemplo, você sabe que a preposição de não varia, mas o artigo o, ele flexiona, por isso que eu tenho dos ou das, por isso que existe a variação, ok? Não é por conta da preposição, é por conta do artigo. De mais uma, duma, de mais isso ou isto, disto, em mais a, em mais o, em mais os. Então, dá nas, nos, na, nos. Então, lembrando que é a preposição em, mais artigo a. Em mais um ou em mais uma, numa. Em mais essa, nessa. Por mais o, pelo. Por mais as, pelas. E a combinação de preposição a mais o, ao. A mais os, aos. E a mais onde, aonde. Ok? Não precisa saber o que é contração, o que é combinação, não, tá, gente? Só preciso que vocês tenham ideia disso aqui, ok?
E aí, gente, as preposições, elas têm valores, tá? Elas têm sentido. Dentro da minha frase, quando eu construo uma frase e eu insiro uma preposição, e tem uma preposição, muitas vezes essa preposição tem um sentido, tá? E aí eu passei alguns dos vários sentidos para vocês, né? Esses dois. E a outra coisa que vocês vão perceber, às vezes uma preposição ela pode ter mais de um sentido. E isso aí a gente vai identificar como? Dentro da... A gente identifica dentro da frase. Então, por exemplo, a reunião será sobre a poluição no Rio. Então, eu sei que esse sobre vai me indicar, é uma preposição que eu tenho valor de assunto. O sentido, ele é assunto. Este quadro de Picasso é impactante. Eu sei que é de autoria. Agora, se eu colocasse, por exemplo, o quadro é do Vladimir. Esse do vai ser autoria? Vai indicar autoria? Porque é a autoria do Vladimir? Não. Colocasse, por exemplo, o quadro de... Vai indicar que é dele, professora. Então, da ideia de posse, por exemplo. Se eu colocasse o quadro de Picasso é do Vladimir. Então, o de Picasso, autoria, porque o autor é Picasso. Mas quando eu falo que ele é do Vladimir, dá ideia o quê? De posse, porque pertence ao Vlad. Entendi. Minha barriga dói de fome. É a causa, né? A causa indica causa. Não parece um pouco com os advérbios, gente? Fui ao cinema com minha mãe. Então, aqui ó, indica companhia. Tirei da geladeira a panela com feijão, conteúdo. O com vai me indicar conteúdo. Vou para Brasília. Destino. Deixa eu só olhar um negócio aqui, gente. Parece um pouco. Só que aqui eu tenho muito mais classificações do que... Na verdade, gente, a gente não vai ficar trabalhando tanto. Tipo assim, na hora de... Vocês não vão... É óbvio que a gente vai trabalhar o sentido das preposições, né? Mas eu não classifico, por exemplo, preposição de assunto, preposição de causa, igual a gente faz advérbio de modo, advérbio de tempo. Isso não tem aqui na preposição. Isso aqui, o que eu estou mostrando para vocês, gente, não é classificação. É o sentido da preposição dentro da frase, ok? Advérbio a gente já classifica. Advérbio de modo, de tempo, de lugar, de negação. Aqui a gente vai inserir só a questão do sentido, tá? O valor semântico, guardem sempre isso, tá? Valor semântico é o sentido. Então, sempre falar o valor semântico da preposição tal é qual. Aí vocês vão colocar lá. Vou para Brasília ou vou a Brasília, me indica destino. A próxima cidade fica a 10 quilômetros daqui, distância. Comprei essas coisas para a festa. Finalidade. O que é finalidade? Você ter objetivo, uma finalidade. Ou seja, para que eu comprei essas coisas? Para a festa. Cortou a grama com a tesoura. Instrumento. Ou tipo, você cortei o queijo com a faca. Instrumento. Eles estiveram em Porto Seguro. O em, gente, vai indicar muito a questão de lugar. Professora, se eu cair da chamada é porque bugou, tá? Só pra avisar. Porque... Nossa, a internet é tão ruim assim, Gabriela. Não, né? A internet não, é o Zoom mesmo. É sério? Aham, tá tudo vai cair. Eu tô vendo que você tá mais coisa. Então, continuando. Mais coisa. É, porque ele tá, tipo, ele nunca fica sem câmera nem nada. Minha cama é de madeira, então a matéria. Nós iremos de trem para Vitória. O meio. Qual que é o meio? Normalmente é o meio de transporte, né? Vou de avião para Paris. Mentira, gente, não tô caçando viagem de avião tão cedo. No país. Não, se bem que ir para Nova Zelândia é uma boa ideia. Lá não tem coronavírus mais. Só capaz que eles vão aceitar brasileiros, né? Eu
Você que acha, professora? Ah, Vai tem que não, eles aparece lá zeraram. e você tem que sair. Erradicado. Eles zeraram, mas eles não estão aceitando ninguém, muito menos brasileiro, já que o Brasil é o segundo país com maior número de vítimas. Lugar nenhum tá querendo a gente, não, gente. Eu pensei que era. Deixa. Lugar nenhum tá caçando brasileiro. Até o ZT que foi lá pra Magé voltou pra Marte. Não, o Vlad tá aqui, eu queria entender essa risada do Vladimir. Então vamos lá. A decisão será tomada por votação. Modo como a votação foi tomada. Os manifestantes são contra a corrupção, contra oposição. Essa encomenda veio de Lisboa, aí é a origem. Ou então, por exemplo, Caio veio de Belo Horizonte, a origem dele, né? Esses livros são do meu pai. Lembra que eu falei a ideia de posse? Sim. Comprei essa blusa, comprei. É que tem um i, gente. Comprei esta blusa por R$40. Preço. Meu irmão chegará em 1 hora. Tempo. Então, gente, muita coisa você identifica pela questão da frase em si mesmo, tá, gente? Deixa eu olhar se tem preposição aqui na gramática de vocês. Na não gramática. Tem preposição. Não tem preposição aqui. Eu vou pegar o livro de português. As atividades vocês vão fazer. Se não tiver no livro, vai ter. No caderno. Passar, ó. Sem atividade é que vocês não vão ficar. A professora tá que nem aquele ditado lá. Se não tem cão, caça com gato. Ó. Vou liberar o bem farda cá. Consigo paradinho. Gente, que blefe o livro de vocês também não tem. Você já estava aqui, Tadeu? Você entrou agora? Ele foi o primeiro a entrar. Tava desde o início da aula. Eu tô quieto, né? Por isso que eu não reparei nisso. Gente, é um blefe. Eu nem li os portugueses tem. Você vê, né? Quarentena tá fazendo milagre. Por quê? Fica quieto, Gabriel. Deixa de ser chato. Gente, então antes de eu pregar o caderno, vocês vão copiar junto comigo, tá? O livro de vocês não tem preposição. Ah, ele está trazendo agora no 6º ano. Só que ensinar preposição para o 6º ano é tão complexo. Professora, eu achei que vocês estão andando melhor que a gente. Não tô falando de... É de entendimento mesmo, para entender. Professora, eu tava vendo... É porque eu gosto de ver a aula de todas as salas, né? Vocês postam lá os vídeos. Aí o Ricardo tava ali falando assim... Eu assisto. Como assim Aí você consegue você entrar em todas as turmas? Dá pra ver. Não, eu não sei. É só você ir no canal da Bárbara e pesquisar. Ah, verdade. Não, Gabriel fala. Aí, né, tava vendo lá, o Ricardo tá falando aí, eu tava vendo, sei lá, você fala com eles dando um sorriso que parece que vai pular um sorriso pra fora. Como é que é? Fala de novo. Tipo, o Ricardo tava falando aí, é porque o professor tinha comentado um negócio com a gente, aí o Ricardo falou assim, agora ele falou assim, o que você tinha falado mesmo, Ricardo? Esqueci já. Nossa. Mas peraí, o professor falou de mim, não entendi. Não, é tipo, o professor tinha comentado um negócio com a gente ontem. Aí o Ricardo acabou de falar aí uma das coisas que o professor falou com a gente. Tipo, ele tinha comentado lá do negócio de grupo, que ele acorda tem 1000 mensagens. Aí o grupo professor, de 6 anos. o Ricardo falou assim, nossa, professora, eu achei que o 6º ano é mais quieto que a gente. Aí eu tô falando assim, que aqui você tá dando aula mó séria. Lá quando eu tô vendo os vídeos, você tá dando um sorriso que parece a pular do sabor.
Mas aqui, eu saí do grupo, eu e o Eric e a Gabi, nós saímos do grupo do sexto ano. Aí o que eu fiz? Eu montei, por exemplo, vocês falam muito, mas na maioria das vezes que vocês falam coisas sobre a matéria. Ó, sobre matéria não, sobre aula, vocês estão combinando aula, vocês estão falando sobre aula, no geral. Tem hora que o sexto ano, tem tipo assim, 200 mensagens falando sobre o jogo, sobre bobeira. O que acontece? Em sala de aulas, eles são infinitamente mais quietos do que vocês, né? Em contrapartida, isso estende também para a participação da aula. Vocês participam da aula muito mais do que eles. Só que no grupo, e não é nem a maioria, são os 3 alunos lá, que estavam enchendo o grupo de mensagens muito nada a ver. Outro dia, eles estavam escrevendo se era japonês, se era coreano, mandando um monte de mensagens, se era em japonês, coreano, tantas. Aí eu tava afim de sair. Aí o Eric foi, pegou e me chamou e falou assim: se você quiser sair do grupo do sexto ano, eu animo de sair também. Eu falei assim: vou sair mesmo. Eu já tava afim de sair. Aí. Aí eu peguei, mandei mensagem pra eles, falei que eu ia sair, como eu saí. E aí eu criei um outro grupo com eles, só que só eu posso mandar mensagem. Aí se eles quiserem falar comigo, eles vão ter que ir no privado. Mas é tipo a gente no passado. Só que a gente era pior. Teve uma vez que A gente era a mistura dos dois. Teve uma vez que eu acordei, né, de tarde, porque eu tinha dormido de tarde, tinha 385 mensagens. Eu falei, que? Vamos lá pegar o caderno de português, meninos. Aposto que você leu tudo bem devagar, Gabriel. Tá, 1 minuto. Nem li. Você viu? No chat. Professora, Oi. eu não vou pegar o caderno porque você disse para os meninos pegarem o caderno. E aí? Agora, nossa! Meninas e meninos, garotinhos e garotinhos. Chamar a gente garotinha? Não, vai. Só falta o Ricardo não falar que não vai pegar, quase que ele é o Arão do Resenha. Olha o nome Professora. É mais simples, é só falar querido, que aí conta pros dois, que é querido. Mas normalmente quando eu mando mensagem para vocês, eu coloco meninas e meninos. Normalmente eu coloco. Eu sei. Ou então eu chamo vocês de crianças, que aí Isso é verdade. Crianças. Às vezes não. Isso aí é a correção na prova? Quem que tá deixando caixa solta aí? Isso é atividade de preposição, né, Barra? isso. Ah, tá. Lembrando que eu vou depois postar isso aqui no coisa. Gente, vocês viram que eu deixei a atividade de espanhol ontem, né? Aham. Reviso. No coisa, no Google só. No coisa. A prova de espanhol tá facinha, viu, gente? Bárbara, dê pra colocar que nem naquele quadro que você tá explicando pra gente ter, não tinha lugar
Ah, tá. Então, um item igual a geografia que estão lá. Vai ser muita atividade. Ah, a Sofia conseguiu entrar agora.
barulheira no mundo. Ó, Quarto é pra fazer atividade, tá? Ô, Bárbara, Oi. volta um pouquinho pra cima, Ah, você tá por copiando a favor. pergunta? Não, tô copiando as questões. Então, em cima só Tinha tinha a A, B, pergunta. C. Então, mas aí só tinha A1. oxi. Oxi. Deixa eu parar por aqui, até porque a aula tá terminando. Então, vocês acabem de copiar, tá? Vai estar no Classroom? Falta 3 Vai. Vai estar um Classroom com mais atividades, viu, gente? Que isso? Sim. São duas questões. Eu acho que não vai ser só duas. Só falta falar assim. Bárbara, não passa atividade não, tá em semana de prova. A prova 24 Então, horas. gente, vamos fazer o seguinte: a gente tem aula de português amanhã? Acho que tem. Não. Não, tem não. Não. Só Não, segunda. amanhã não. Ah, então vai ter mais atividades mesmo, que se fosse. Se tivesse aula, se tivesse aula amanhã, eu ia continuar na sala, mas como não tem. Não. O que é isso, Vlad? Eu não entendo. O Vlad, a dupla bipolaridade que ele tem é genial. Um dia ele tá pedindo assim, ô professora, faça atividade, professora. Aí a professora não passa. Aí no dia, quando a professora começa a passar atividade, ele não! Atividade Vlad. Eu jurei que a Bárbara ia botar o Ricardo. Que eu vi ela rindo ali. Eu falei assim, ele vai montar.
Manda mensagem no chat, não, gente. Não tampa a escrita ali da vaga. É, atrapalha. Vou pentear esse cabelo à parte. Gente, eu vou. Eu já terminei. Tá faltando um minuto. Faltava uma só pra me acabar. Gente, mas aí eu vou postar lá no Classroom como Classroom. atividade para a próxima aula, tá bom, meninos? Beleza. Bye, bye. Vai.